Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Esse é um vídeo para apresentar o livro Aprendendo Latim de Peter Jones e Kate Sidwell, Textos, Vocabulário, Gramática e Exercícios da editora Odisseus. É uma obra interessante para aqueles que são acadêmicos, que estão fazendo cursos universitários, especialmente no âmbito de letras, né, e que pretendem se aprofundar na língua latina. Aqui são apresentados textos em que você irá, através do vocabulário fornecido na obra, fazer sua própria tradução e entender como funciona o texto escrito do latim. Esse é um método chamado método textual, e é importante dizer que existem vários métodos para se aprender latim, para se estudar o latim, e esse aqui é o método que é o mais utilizado no âmbito universitário. É importante ler aqui a contracapa para vocês terem uma noção do que trata a obra, de como que é essa abordagem, né? Aqui diz o seguinte: Aprendendo Latim é uma tradução e adaptação do método Reading Latin da Cambridge University Press, que vem sendo adotado há mais de uma década em nosso país e por cada vez mais universidades brasileiras. Sua publicação reflete um notável aumento do interesse pelas chamadas línguas clássicas, latim e grego antigos, no Brasil. Aprender latim abre portas para se conhecer com profundidade a cultura da antiga Roma, civilização que tanto nos legou em termos de literatura, arte e ciência em geral. Ao mesmo tempo, aprender latim possibilita conhecer um pouco da história desse legado. Por exemplo, a história da língua portuguesa e de suas irmãs neolatinas, como o francês, o italiano, o romeno e o espanhol, e ainda da literatura escrita nessas línguas e em várias outras ao longo dos séculos, como, para citar apenas algumas, as obras de Dante, Petrarca, Boccaccio, Camões, Shakespeare, Racine, Goethe, Machado de Assis, Eliot, Joyce, Ariano Suassuna, Osman Lins, Guilherme de Figueiredo. A grande vantagem deste método tão bem sucedido é privilegiar o contato do aluno com textos que, ainda que inicialmente adaptados, levam sempre em conta a cultura em que foram escritos, preparando desde cedo o caminho para se aprender a ler os autores latinos em seu contexto original. É, pois, a compreensão dos textos latinos que toda a apresentação da gramática e exercícios, inclusive de tradução, são direcionados. Dessa forma, aprendendo latim visa a preparar o futuro leitor de textos antigos, mesmo que ele não tenha tido ainda nenhum contato com o idioma, para travar seu diálogo com uma antiguidade perpetuamente recriada, transformada e, por isso mesmo, viva. Essa obra, né, ela foi traduzida por uma equipe coordenada por Isabela Tardim Cardoso e Paulo Vasconcelos. Então, como funciona essa obra basicamente? Eles te apresentam um texto, né, em latim escrito, e nesse texto em latim, logo depois que você o lê, há aqui o vocabulário. Então eles apresentam o texto, o vocabulário e depois alguns ensinamentos quanto à gramática, de modo que você vai poder utilizar as ferramentas fornecidas no próprio livro para fazer sua própria tradução daquele texto, né? E há também exercícios ao final de vários capítulos, de várias lições aqui. É uma obra recomendada justamente para aquele que quer entender o latim através dos textos, fazer suas próprias traduções. Evidentemente, com essa obra você não vai aprender o latim completamente, como o próprio tradutor e a própria equipe disse aqui, né, que a função da obra ela tem como método apresentar ao leitor, hoje, né, segundo nossa experiência de tantos anos no ensino de latim, o mais eficiente para a consecução do objetivo que se propõe, que é dar acesso aos textos latinos no original de forma gradual e sólida, partindo de excertos que de início estão bem próximos do original e paulatinamente caminhando para o texto não adaptado. Esse método não dissocia a língua da cultura. Assim, desde as primeiras lições, o aluno vai adentrando no universo cultural dos antigos romanos, seus costumes, suas instituições políticas, sua literatura, em vez de frases soltas, como em tantos métodos do passado, lida-se aqui com textos inseridos em seu contexto histórico-cultural. Então, a ideia é essa, fornecer os textos e mostrar para o aluno que ele pode traduzir e entender aquilo que está ali. É diferente do método chamado tradicional ou método gramatical. Esse método tradicional é aquele que se estuda a gramática pura mesmo, né? Se estuda todas as funções gramaticais
de cada palavra, as funções, etc. Toda a estrutura da gramática é passada e ensinada do latim e vai se formando o vocabulário e as estruturas gramaticais. Nesse livro, que adota esse método textual, se apresenta o texto e apresenta as ferramentas para se traduzir esse texto. Existe ainda outro método, que é o método natural, ou o método da fala, né, que é o Língua Latina Pessoa Ilustrata, do Hans Orbeck, que eu já recomendei aqui no canal. Ele eu recomendo para se iniciar o estudo do latim, especialmente para quem quer falar, para quem quer ter um conhecimento nesse sentido, mas realmente é uma obra completa. Na minha recomendação, é a recomendação máxima em latim, a primeira recomendação. O livro Língua Latina Pessoa Ilustrata, do Hans Orbeck, a primeira parte, Família Romana, e Língua Latina Pessoa Ilustrata, a parte 2, Roma Eterna. Depois de estudar esses dois, que você vai ter o vocabulário de quase 4.000 e tantas palavras, eu acho que sim seria interessante buscar se aprofundar e justamente procurar esse livro, Aprendendo Latim, de Peter Jones e Kate Sidwell. Porque aqui você vai ter compreensão dos textos, vai ter uma noção um pouco mais gramatical aprofundada, porque no método Hans Orbeck é fornecido gramática também, porém não é tão aprofundada nos termos, na terminologia gramatical, nas funções. Aqui nesse livro você vai ter já uma noção bem específica para os textos. Então por isso que é ideal para quem quer ser tradutor dos textos em latim, buscar entender as palavras, a forma como a língua é escrita nos próprios textos que vão sendo apresentados aqui. E é interessante dizer que o latim aqui no Brasil, ele antes da década de 60, ele era estudado com método gramatical. Depois, por volta ali de 1961, foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e em 1962 ela entrou em vigor, fazendo com que o latim se tornasse optativo, uma disciplina optativa. Antes de 62 era estudado tanto no ensino fundamental, que a gente conhece como fundamental, mas era chamado de ginásio, e depois passou a ser facultativo nas escolas. E que depois, com o passar do tempo, as escolas foram abandonando o latim. Coube apenas às universidades o estudo do latim, especialmente aí nas universidades de letras e universidade de direito, que ainda tinham o latim jurídico vinculado ao curso de direito romano. O pessoal de letras continuaram estudando ainda, com vários métodos, buscando novos meios, buscando formas de fazer com que o curso seja mais interessante aos estudantes. E foi assim, pensando nisso, que o Peter Jones e a Kate Sidwell, na década de 80, ali por volta de 1986, desenvolveu esse método, o método de se estudar o latim através dos textos, da leitura do texto. Então, por isso que passou a ser adotado em grande parte das universidades esse método e se tornou mais popular. Aqui no Brasil, no final da década de 90, os vários professores que ainda tratavam do latim passaram também a adotar esse método. E em 2012, essa obra foi traduzida e adaptada aqui por Isabela Tardim e Paulo Vasconcelos, apresentando esse método que é interessante. Então, grande parte das universidades atualmente adotam o método textual, que é esse mesmo método aqui do Reading Latin. E também há outros livros com esse mesmo tipo de abordagem que também são adotados aqui no Brasil. Então veja que existem pelo menos esses 3 métodos. Na verdade são 4 métodos, mas um é o método estrutural, que é bem parecido com o método gramatical, e os dois, tradicional, os dois estão dentro dessa linha de analisar a língua latina através da gramática. Esse é um método textual, que é o método visando a tradução, visando a análise do texto. E o método natural, o método mais oral, pode-se dizer assim, é o método do Hans Orbeck. Então acho que fazer uma junção desses 2 métodos seria interessante para quem quer iniciar. Então justamente nessa ordem, primeiro o método natural com Hans Orbeck, com esses 2 volumes, o Língua Latina Pessoa Ilustrata. Aqui você vai desenvolver o vocabulário e entender um pouco da noção da língua. Depois o método textual, para que você tenha contato com o próprio texto em si e sabendo entender esse texto, de acordo com as regras e termos que são abordados e explorados no próprio livro. E depois sim você estuda com o método tradicional, na gramática, aí, por exemplo, do Napoleão Mendes, que servirá basicamente para fazer esse estudo. Então esses 3 métodos vão te fornecer a base para o latim
de forma completa, né? Você vai conseguir realmente entender o latim utilizando os 3 métodos em conjunto. Eu sei que existem pessoas que defendem métodos únicos, né? Ou só adotar o método natural, ou só adotar o método textual, ou só adotar o método tradicional, gramatical. Eu particularmente prefiro adotar os 3 métodos e extrair o que é de bom de cada um deles. No método natural, essa ideia de pegar o vocabulário e fazer essa aquisição mesmo das palavras do latim e entender um pouco do que está escrito, né, dentro do que pode ser dito também no meio oral, e também utilizar o método textual para justamente começar a ler as obras clássicas e entender os textos, né, porque há sempre uma diferença entre a forma com que se fala e também a forma com que é escrito. E por último, evidentemente, mas não menos importante, o método gramatical, o método tradicional, né, que eu acho que é um método que é um pouco mais dificultoso, porém ele é essencial, porque entender as funções gramaticais, entender os conceitos gramaticais é altamente importante para se entender o latim, e ali sim você vai completar e fechar o seu estudo dessa língua. A língua latina é algo realmente espetacular, é muito bonita, é muito interessante de ser estudada, de ser analisada, e o melhor de tudo é quando a gente começa a aprender e começa a ver nos próprios textos que nós estamos entendendo o que está escrito ali, né? Grandes obras, como as obras de Cícero, as obras de Santo Tomás de Aquino, né? Também no período medieval, dentre outras obras escritas em latim que nós poderemos ler e entender esses grandes autores, esses grandes escritores, tanto da Antiguidade quanto da Idade Média, quanto aí do Renascimento e até o século XIX, mais ou menos. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Recomendo aqui o livro Aprendendo Latim, para você que já quer ter aí uma busca por entender os textos, e recomendo começar pelo Língua Latina Persa Ilustrada do Hans Orberg e depois partir para o Aprendendo Latim. É isso, muito obrigado pela atenção e se inscreva no canal se você não está inscrito ainda, né? Deixe nos comentários se você já conhece o livro Aprendendo Latim do Peter Jones ou se você conhece outra obra que adota também esse mesmo método, que é o método textual. E é isso, muito obrigado pela atenção.